Bem-vindos ao Eu Sou Movement, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje, antes de começar o nosso vídeo especial do nosso canal, eu venho trazer um enigma pra você que está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um personagem muito importante e eu quero ver se você descobre através desse enigma que preparamos pra vocês. Vamos lá. Ele é um dos personagens, ele é um dos apóstolos mais conhecidos da Bíblia e ele foi autor de 13 livros da Bíblia. Ele escreveu 13 desses livros e também foi considerado um dos primeiros pais da igreja primitiva daquele tempo. E aí, você sabe quem é? Então assista o nosso vídeo que a gente preparou com o maior carinho e amor a seguir. Saulo, ou Paulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Saulo era judeu, um dos israelitas circuncidado da tribo de Benjamim, e era membro do partido dos fariseus. A sua infância tem sido um grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que Saulo ou Paulo foi pequeno para Jerusalém. Outros defendem que Paulo passou toda a sua vida ou toda a sua infância em Tarso. Embora não saiba ao certo quando Saulo saiu de Tarso, certamente ele foi educado em Jerusalém por Gamaliel. Ele conhecia profundamente a cultura grega e falava aramaico. Paulo possuía cidadania romana. Professor e teólogo mais famoso dos judeus, sendo que ainda jovem assistiu o apedrejamento de Estevão, um dos discípulos, um dos primeiros discípulos. As perseguições de Saulo aos cristãos. Após o apedrejamento de Estevão, com o apoio do sumo sacerdote daquela época, Paulo foi promovido ao líder das perseguições aos cristãos, onde eles colocavam os cristãos em prisões, e ele foi conhecido como um dos mais famosos daquela época sobre as prisões dos cristãos e mortes também. A conversão de Saulo. Assim está escrito em Atos 9. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. E ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias! E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Meu irmão, o Senhor me enviou aqui, e o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me enviou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística.
Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1:18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22, do 17 ao 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviram as boas novas sobre Paulo. Depois de sua última viagem, aprisionado em Roma, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 e 68 d.C. Isso está escrito em 2 Timóteo, do capítulo 4, do 6 ao 18. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente e o Cânon Muratoriano testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Oi pessoal, então, espero que vocês tenham gostado, esse é o nosso final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham curtido também a nossa atuação maravilhosa, praticamente Hollywood. E não deixe de compartilhar e se inscrever nesse canal, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até a próxima. E até a próxima.